Boa tarde, pessoal. Vocês estão ouvindo? Sim, pro. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, e você, pro? Tudo. Bem, pessoal, 2 minutinhos para ver se o pessoal chega, né? E nesse meio tempo, vamos conversando. O nosso projeto, né? A ideia é que nós vamos ter a aula dessa semana e mais a da próxima, totalizando 10 encontros. E com isso a gente encerra esse projeto integrador, tá ok? E eu deixei para as últimas, para essa e para a semana que vem, o que a gente pode chamar aí de a cereja do bolo, tá? Então, nós vamos ver nessas duas últimas aulas, Markowitz. Então, eu acho que é uma coisa... Você não encontra muito no mercado, quem explica, quem ensina, quem faz esconde, tá? Para ser sincero, até eu, às vezes eu fico assim meio, poxa, ensino para o pessoal ou o que eu faço, né? Ou deixo o passo batido, né? Mas vamos ensinar para vocês fazer o Markowitz, tá? É chato, é trabalhoso, tá? É complicado, é brilhante, não é à toa que o Markowitz ele ganhou o prêmio Nobel, né? E é uma coisa assim muito legal. Eu vou mostrar para vocês também algumas planilhas que eu estou trabalhando, né? Que eu estou fazendo. Mas aí eu vou ensinar como vocês fazem uma. Lógico que vai ser uma bem mais simples, né? Não dá para ensinar, chegar no nível de complexidade da minha, porque eu demorei só 3 anos para fazer, né? Então, até chegar no pé onde que eu estou, tá? Mas, de qualquer forma, dá para vocês começarem. Já é um começo para vocês, tá? Então, vamos esperar mais 1 minuto. 17h05 a gente começa. Eu vou pedindo para vocês para entrar no Google, aí no Drive. Eu vou passar para vocês, eu via aqui o chat, então eu estou mandando aqui a aula e os slides da aula, tá? E nós vamos começar a montar a planilha essa semana, para a semana que vem a gente terminar e rodar, tá? Não é assim tão simples, tá? Ela é muito detalhe, muito trabalhosa, tá? Vocês vão ver o trabalho que dá para montar. E aí vocês vão entender o porquê é a cereja do bolo, né? Que a gente fala, né? Por que é essa nossa cereja do bolo? Bem, deu o horário? Deu o horário. Então, vamos compartilhar essa tela. Está todo mundo enxergando a minha tela, pessoal? Eu tenho que falar um pouco de teoria, tá, pessoal? Não vai ter jeito, por isso nós falamos de 2 aulas, 2 encontros. Não dá para simplesmente jogar a coisa e falar, é isso, tá? Eu vou precisar de tudo aquilo que vocês já fizeram anteriormente aqui, tá? Então, nada daquilo que nós fizemos até agora, praticamente tudo dá para se usar de alguma forma em Markowitz, tá? Então, é uma coisa que é bem mais complexa assim, de montar, mais trabalhosa, mas a grande vantagem é que ela te dá uma informação,
Ela te dá a indicação do que você deve fazer, de qual é o seu portfólio ideal. Não que você deva fazer esse portfólio, mas ela te indica, dadas as condições, qual que seria o portfólio ideal. É importante a gente falar isso. Não se esqueça que isso aqui é o que nós chamamos de análise técnica. Tem duas correntes na área de finanças, análise técnica e análise fundamentalista. Análise fundamentalista, ela vai procurar os balanços da empresa, o que a empresa, como que está o segmento de negócio, como é que está a perspectiva futura, como é que está a economia. Ela olha, tá? Como é que está o presente, né? E tenta estimar um futuro por meio de economia. Então, essa é a análise fundamentalista. A análise técnica, que é o que nós estamos fazendo, ela olha o passado. Então, ela olha o passado e vê o comportamento de cada ativo e, com base nesse comportamento, ela prevê o futuro. É o teu negócio. Não quer dizer que ela vai acertar. Assim como a análise fundamentalista também não quer dizer que ela vai acertar, tá? São duas formas de previsões diferentes. Então, não vou dizer, eu sou só técnico, nem eu sou só fundamentalista, né? A gente tem que usar um pouco das duas. Isso que eu estou ensinando para vocês, de calcular volatilidade, calcular Sharpe, até pelo Sharpe dá para vocês escolherem, pelo Traynor e pelo Sharpe, dá para vocês escolherem, as melhores carteiras são essas. Tanto que eu mando para vocês, não sei se vocês repararam, tá? Aqueles boletins. O segundo boletim, que é o complemento, eu tenho as melhores ações por rentabilidade, por volatilidade e por Sharpe. Então, eu já faço isso, tá? Você fala, mas eu escolho, então, as melhores por Sharpe? Não, não sei. Se eu fosse um administrador de carteira, além disso, esse seria um indicador. Eu elencaria esses papéis aí, esses melhores. Mas eu iria pesquisar realmente quem são os administradores, como que eles são. A empresa mudou ultimamente de gestor de fundos, porque pode ser que a empresa seja ótima, um determinado gestor. De repente, é a mesma empresa, mas ela muda o gestor. O outro vai ter uma outra cabeça. Pode ser até melhor, pode ser pior. Então, como nós estamos trabalhando em cima de um histórico, o ideal é que ela continuasse. Pode ser que a economia mude. Pessoal, mais do que aconteceu na pandemia, não teve. Eu acho que pior do que isso só foi durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois foi a pandemia. Não teve tanta volatilidade de mercado, tanto problema, tanta empresa, tanto problemas de economia, governo injetando políticas monetárias, fiscais, de rendas na economia para tentar segurar a economia. Aconteceu tudo isso agora, esses 2 últimos anos. E nós estamos vendo, ainda continua. Essa briga que está no Congresso aí do precatório, o que vocês acham que é? Isso aí é pura política econômica e fiscal. Monetária e fiscal. É política monetária e fiscal. Vocês viram isso em economia. Tá? O governo, ele está brigando por um espaço orçamentário para conseguir dar aquela ajuda, aquele auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma política de rendas. Então, ele está tentando tirar de o cobertor é curto, tá? Ou você cobre a cabeça ou você cobre o pé. Ele está tentando tirar, no caso dos precatórios, e colocar na política de rendas. Por quê? Porque ele fala, olha, precatório é o que o governo está devendo. Se nós já estamos devendo há 20, 30 anos para esse pessoal, 1 ano a mais, 2 anos a mais, paciência, continuamos devendo para esse pessoal. Agora, tem 30 milhões de habitantes que estão na linha da miséria. Nós vamos deixar esses caras morrer? É a alternativa. Deixa eles morrer e paga o que você está devendo. Seria bom senso? Seria a mesma coisa em casa. Você está devendo dinheiro e você tem que comprar comida. O que você faz? Você vai pagar ou você vai comprar comida? Isso se chama trade-off.
em economia. São escolhas. Só que uma escolha é excludente da outra. Tá? Então, reparem, pessoal, nós estamos vivendo. E os papéis, como é que ficam? Então, só para dar essa introdução, vamos aqui. Nós estamos aqui em Markowitz. Eu passei para vocês isso. A gente acha algumas coisas nesse WR Prates aqui, tá? Sobre o Markowitz. Aliás, vocês acham bastante coisa na internet. Eu até acabei de mandar para vocês agora um link do artigo original que gerou o Nobel, prêmio Nobel, para o nosso amigo aqui, o Harry Markowitz, né? Que é esse nosso simpático professor. E detalhe, ele não era financista, ele era estatístico. Tem esse detalhe. Não esqueçam que a indústria, o mercado financeiro, né, a indústria de finanças, ela pega as melhores cabeças, seja de engenharia, de estatística, de matemática, de astronomia, não interessa. Ela pega os melhores para trabalhar, para montar modelos. E isso que ele fez é um modelo de gestão de portfólio. Tá? E ele foi, em 1990, ele ganhou o prêmio Nobel, junto com o Sharpe. O Sharpe, vocês já viram o cálculo dele. Então, é aquele cálculo que ele faz. Então, ele ganhou o Nobel, junto com o Markowitz. O Treynor não ganhou, tá? Mas o Treynor é uma variação do Sharpe. O Sharpe, como foi o primeiro, acho que eles falaram, não, vale o primeiro que desvendou por esse lado, né? Bem, e ele escreveu, se vocês abrirem aí o arquivo, vocês estão ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo, Pro. Está ouvindo bem? Tá bom o som? Sim, 100%. Agora, eu estou no Mackenzie, né? Acho que vocês perceberam. Não estou mais em casa, então não tem mais aqueles assaltos à geladeira, chazinho, cafezinho, né? Você tem que trazer, tudo trazer na garrafa, traz a garrafa térmica, vai. Bem, pessoal, o Markowitz, essa teoria do Markowitz, ou teoria da carteira, ou a fronteira eficiente, ela mostra o seguinte, que o risco da carteira, ela não é calculada simplesmente pela média dos riscos. Olha só, ele foi qualquer ideia. Você vai falar o seguinte, esse papel tem uma volatilidade é risco, volatilidade de 10. Esse outro papel tem uma volatilidade de 5. Esse outro papel tem uma volatilidade de 0. Se eu comprar 33% de cada um, eu vou ter 5% de volatilidade. A média, eu preciso trazer uma média. Será que é verdade isso, né? Foi isso que ele questionou. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque não é média, nem média ponderada. Eu não posso fazer 33 vezes 10, 33 vezes 5, 33 vezes 0, dividir por... Nem assim é o correto. Tem um outro jeito. Tem um outro fator que eu não estou levando em consideração. Qual que é esse fator? Esse fator é qual a correlação que tem um papel com o outro papel. Porque pode ser que um papel, vamos colocar o índice Bovespa como benchmark. Pode ser que esse papel, ele siga exatamente o índice Bovespa. Se vocês estão lembrados da aula de beta, seria aquele papel com o beta igual a 1. Segue certinho o índice Bovespa. O índice Bovespa sobe, ele sobe. O índice Bovespa cai, ele cai. Ele é um mini índice Bovespa. Legal. E pode ser aquele papel que não segue nada do índice Bovespa. Totalmente ao contrário. Exemplo típico
que hoje tem na Bolsa, tá? São os fundos que compram ETFs de empresas dos Estados Unidos. Então, ele já está indexado em dólar. A gente sabe que o dólar, quando o dólar sobe, a Bolsa cai, quando o dólar cai, a Bolsa sobe, já tem uma descorrelação aí, ou melhor, uma correlação inversa, e, ao mesmo tempo, ele ainda tem o risco do papel lá, fora o risco cambial, tá? Aliás, o risco não, a volatilidade cambial, o risco, né? A volatilidade cambial tem a volatilidade do papel na origem. Tem duas volatilidades aí, tá? Ele falou, não, espera um pouquinho. Eu tenho que medir a correlação entre esses dois papéis para dizer se realmente qual que é a volatilidade do conjunto dos três papéis que eu estou analisando. Estou analisando 3 papéis, um com 10, um com 5, um com 0. Mas qual a correlação entre eles para eu realmente saber qual que é a volatilidade conjunta? Isso é que é o X da questão do que nós vamos ver. Tá? É da teoria eficiente do Markowitz. Tá? Então, ele foi brilhante em deduzir a fórmula para calcular a volatilidade conjunta. É uma fórmula, vocês me perdoem a expressão, do cacete. Tá? Bem, e a palavra-chave do Markowitz é diversificação. Só que não adianta diversificar, vamos fazer 50 papéis diferentes. Experiência que eu tenho, que eu vou até mostrar para vocês. 15, vou falar de 10 a 15 papéis, é onde está um intervalo legal. Tá? De 10 a 15, de 10 a 20 papéis é onde que está essa carteira eficiente. Não adianta você pulverizar mais. Vou pegar 50 papéis. Você vai ter um baita de um trabalho para administrar a carteira. Você vai administrar com cada papel com pouco dinheiro, então você tem pouco poder de barganha. Muitas vezes, por exemplo, se for em caso de fundos, muitos fundos você não consegue, te dá lá. Você vai ter que comprar R$ 1.427 num determinado fundo. Tem fundo que não aceita menos de 5 pau, de 10 pau, de 20 pau. Você não entra. Você não tem o suficiente para... Então, não adianta também diversificar muito. E se você diversificar pouco, menos do que 10, você aumenta o risco é grande. Então, a gente vai ver isso, que entre 10 e 20 é os números que o próprio sistema calcula. Quando ele calcula, ele acaba calculando entre 10 e 20. Parece que é mágica, né? Mas é Markowitz. Tá? A hora que você começa a botar todas as restrições, dá 10 a 15, de 10 a 20. Bem, então, tem um processo para avaliar as grandes carteiras de investimento. Então, análise dos títulos, fundamentos, avaliação de ativos, encontrar os valores intrínsecos do título, encontrar os fluxos futuros, uma taxa de assertividade, análise de carteira. Esse primeiro índice aí é análise fundamentalista, ou seja, Markowitz não descarta a análise fundamentalista. Análise da carteira, que é projeções da carteira como um todo, como que é uma projeção, como que vai ser no futuro, e fazer a seleção da carteira, tá? Então, ele diz que tem que fazer essas 3 fases, tá? E o risco da carteira, a gente calcula ele pela volatilidade. A gente já viu o vol. Vocês viram como se calcula a volatilidade? Ele é o desvio padrão, mas com o seguinte detalhe, não é simplesmente calcular o desvipar, o desvipar de P de população, não é o desvipar de A de amostra. Então, quando vocês forem fazer no Excel, cuidado com isso. E você vai ter que multiplicar por aquele fator, que é raiz, essa desvipade, multiplicado pela raiz quadrada da quantidade de elementos. Eu já vi professores aqui da casa, brilhantes, mas que sem o traquejo do Excel,
eles indo para o desvipar de A direto. Eu falei, não, tá errado, tá errado, tá errado, não vai rolar, não vai rolar. É o desvipar de P, e você tem que multiplicar por o fator da quantidade de elementos, senão não dá certo. Tá? Isso quando a gente for montar um modelo de novo, a gente vai ver. Mas naquela aula de volatilidade eu dei isso. Se vocês estão lembrados, se vocês entrarem naquela aula. Bem, a formulazinha, uma fórmula simples. Se eu tiver só 2 ativos, só 2, a fórmula é essa daqui que vocês estão vendo. A volatilidade de 2 papéis é igual a raiz quadrada de... Esse W aí, pessoal, é a proporção que eu tenho desse papel na carteira. Se eu tiver 50% de um papel, então é 0,5. Então, 0,5 ao quadrado do papel A, vezes a volatilidade do papel A, mais... Vamos supor que eu tenha 60%. Então, é 0,6 do papel A, mais a volatilidade, vezes a volatilidade ao quadrado do A, mais 0,4, que é o outro papel, ao quadrado, vezes a volatilidade ao quadrado, mais 2 vezes 0,4 vezes 0,6, vezes a covariância entre o papel A e o papel B. Simples, né? Só 2. E aí? Se você tiver 3, já vira isso. Se tiver 4 papéis, ele vai aumentando aqui na linha, vai aumentando, e na coluna vai aumentando aqui. Então, WC ao quadrado vezes, vezes a volatilidade ao quadrado do C. Se tivesse um quarto papel, proporção do quarto papel vezes a volatilidade do quarto papel, tudo isso ao quadrado, cada um ao quadrado. Se tivesse um quinto papel, volatilidade, proporção do quinto papel ao quadrado vezes volatilidade do quinto papel ao quadrado. E vai aumentando na linha. Então, 2 vezes WB vezes WC vezes covariância de B e C. Então, 2 vezes A vezes D vezes covariância de B e C, mais 2 vezes C. Então, vocês já viram que fica uma loucura você montar isso daí. Deu para perceber ou não, pessoal? Deu. Deu para perceber. Ferrou, pessoal. Como que eu vou fazer isso no computador, né? Dá para fazer? Dá. Dá para programar? Dá. Mas dá um trabalho para programar? Dá. Dá um trabalho. E aí? Eu vou dar, depois eu vou dar o caminho das pedras para fazer isso. Dá para fazer de uma forma simples, que vocês aprenderam. Então, a teoria de Markowitz mostra que à medida que o investidor diversifica sua carteira, escolhendo os ativos com correlações, esse correlações negativas está errado, com descorrelações, eu falaria melhor, não correlações negativas, descorrelações, ele consegue reduzir ou eliminar os riscos. Tá? E quais são esses riscos? Os riscos diversificáveis, aqueles riscos não sistêmicos. Como assim? Pessoal, uma carteira para um papel para outro papel tem risco do papel. Então, vocês estão vendo, a Vale está caindo de preço. Por quê? Porque o minério de ferro lá na China está caindo de preço. Por outro lado, Petrobras está sofrendo um problema aqui. Ao mesmo tempo que o petróleo está subindo de valor no mercado internacional, está ocorrendo um risco de interferência política na Petrobras, que o mercado detesta. Tá? Então, está tendo aquilo. Ele deveria subir, mas também não sobe por quê? Porque tem um problema da interferência política. Está naquele vai ou não vai. Vale caindo. Reparem, cada papel tem seu risco. Tá. Esse é o risco diversificável, não sistêmico. Agora, existe um risco sistêmico,
é aquele que acontece para todo mundo. Não importa. Foi o que a gente viu na pandemia. Bom, todo mundo caiu todo mundo. Esse não tem jeito, não tem diversificação que vai salvar. Tá? Por quê? É um risco sistêmico, né? Agora, a gente consegue pegar aqueles riscos de carteira, a gente consegue tirar os riscos diversificáveis. Com isso, a gente consegue traçar, pessoal, e se vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, dá essa curva quase que certinha, tá? A parte de cima, pelo menos. A parte de baixo eu nem calculo, a parte de baixo não me interessa. Eu não vou calcular um retorno para baixo, olha para o lado de esquerdo, os retornos. Para mim não interessa o lado de baixo aqui, esses retornos abaixo. Para quê? Se para o mesmo risco 10% sobe, eu tenho 6 de retorno e 8 de retorno, e quase 8,5 de retorno, qual que eu escolho? Eu sou bobo e escolho 6 de retorno para o mesmo risco? Vocês concordam? Eu vou escolher o lado de cima da curva. Isso é um bullet, a gente chama uma bala. É um formato de bala. Não, não bala de chupar, é bala de matar. É um formato de bala. Então, esse formato é comum na matemática, tá? O bullet. Então, olha só, ele dá um formato de bala. O melhor papel. Os melhores papéis para cada nível de risco. E nós vamos ver isso daqui. Eu traço isso daí. Dá para vocês traçarem também. Tá? E essa teoria de carteira e fronteira eficiente, né, ele fala que é melhor diversificação de ativo, né, fala do risco, reduzir, já falei, tudo isso eu já falei, não vou ficar repetindo, tá? Existem os riscos sistêmicos e não sistêmicos. Sistêmico não tem jeito, você vai, é o que acontece, o mundo é assim, o mundo acontece e o mundo não vai parar, tá? E tem os não sistêmicos, né? Então, ele fala também do princípio da dominância, que é o seguinte: um investidor, para 2 papéis com o mesmo risco, ele vai escolher o de maior rentabilidade. Para 2 papéis com a mesma rentabilidade, ele vai escolher o papel com menor risco. Tá? Então, vocês estão vendo, pessoal, que está muita gente pulando hoje em dia para o tesouro direto, para o pós-fixado, né? Então, corre para o pós-fixado, porque está subindo a inflação, vai subir a inflação, e muita gente fala, ó, a bolsa está andando de lado. Para eu ter 5, 6, 7% na bolsa, que é alto risco, eu ponho no tesouro direto, que vai dar 10% com certeza, e meu risco é bem menor, muito menor. O governo está pagando. Vocês concordam? Então, esse é o princípio da dominância. Reparem aqui, pessoal, eu tenho 4 papéis e eu tenho risco por retorno esperado. Olha que coisa, a tela aqui do coisa é touch. Eu não sabia. A tela do projetor aqui, ele é touch. Oh, que coisa. Bati nela, foi. Reparem, vamos comparar o papel 1 do papel 2. O papel 1 tem um retorno esperado maior do que... O papel 2 tem um retorno esperado maior do que o 1. E o mesmo risco. Qual que é o que domina? É o 2, né? 2. Se você for escolher, você vai escolher o 2. Risco por risco, sabe? Eu escolho o que dá maior retorno. E entre o 2 e o 3? Qual que você escolhe? 4. Não, entre o 2 e o 3. Ah, o 2. Escolho o 2. Por quê? Para dar o mesmo retorno, né? Eu escolho o de menor risco. E entre o 3 e o 4, eu escolho o 4. Para o mesmo risco, o que me dá maior retorno. Esse é o chamado princípio da dominância, tá, pessoal? Então,
o investidor ele vai escolher ou menor risco ou a maior rentabilidade, maior retorno. Tá, ok? E a gente vai calcular, a gente vai usar aí o solver, tá, pessoal? Para calcular essa carteira com mínima variância, tá? Então, nós vamos deixar o solver trabalhar. Com poucos papéis não tem grandes problemas, tá? Eu tenho problemas com uma carteira, eu rodo carteiras de 200 papéis, para vocês terem uma ideia, que chega no limite do solver. Aí, vocês têm que... o problema é o seguinte, o solver ele só roda no Excel, ele não roda aí na planilha do Google. Mas nós vamos montar a planilha na planilha do Google e depois nós vamos exportá-la para o Excel, para continuar rodando no Excel. É por isso que dá trabalho, isso daqui nós vamos fazer em 2 aulas, tá? Porque não tem jeito. A planilha do Google tem algum, entre aspas, solver, tá? Solver, na realidade, é a marca do fabricante, não é da Microsoft, ele é de um outro fabricante, ele dá de graça até 200 variáveis, por isso que eu estou falando 200 papéis, e se você quiser mais, você tem que pagar. E é $5.000. Não é, você fala, eu compro. Não, é $5.000 o software deles, para você integrar ele no Excel. Então, é meio inviável de você comprar. Tá? Só empresas assim, muito grandes, né? Compra isso. Bem, então, a gente gera no Google, exporta para o Excel, e do Excel aí a gente trabalha com o solver. Essa que é a ideia, tá, pessoal? Por isso que dá meio trabalho. Eu falei que a fórmula é essa fórmula aqui de baixo, que se a gente for fazer em 3, ficaria ainda pior. Por exemplo, eu tenho nessa primeira linha, eu tenho para 3 papéis, né? Como que seria? E a coisa vai aumentando. O segredo está nessa segunda linha. Se eu pegar, pessoal, presta atenção, uma matriz linha, que para mim, no Excel, é uma linha de células. Uma linha de células. Multiplicar proporção vezes o desvio padrão, que é a volatilidade do primeiro papel. Proporção do segundo papel vezes volatilidade. Proporção, até chegar na proporção do papel N vezes volatilidade. Então, eu tenho uma matriz linha. Vocês concordam? Tudo Sim. bem? Mas é uma soma? Não, não é soma. Não vou somar. É uma matriz mesmo. Uma matriz. Tá. Se eu multiplicar essa matriz linha, uma multiplicação matricial, por uma matriz quadrada de correlação do papel 1 com o papel 2, correlação do papel 2 com o papel 3, correlação do papel 3 com o papel 4, correlação do papel 4, segunda linha, correlação do papel 2 com o papel 1, correlação do papel 2 com o papel 2, correlação do papel 2 com o papel 3, correlação do papel 3, 2 com o papel 3, e aí vai. N, eu vou ter uma matriz quadrada vezes, se eu pegar essa matriz linha e fazer uma transposta, o que é a matriz transposta, pessoal? O contrário dela, não é? É o coluna. Linha para coluna, né? Passar linha para coluna, ou coluna para linha. Se eu pegar a transposta, eu vou ter essa matriz. Se eu fizer uma multiplicação dessa matriz linha por essa matriz quadrada, por essa matriz coluna, eu vou ter um único número. E esse número é a variância. Se eu calcular a raiz quadrada dessa variância, eu tenho o quê? O desvio padrão. Poxa,
Mas não complica? Não. Porque o Excel é uma matriz. É o que ele mais sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar com matriz. Ele sabe calcular matriz. Ele faz isso daí, transposta, ele faz um comando só. Tá? E é muito fácil. Ó, essa planilha aqui, Eu não entendi uma coisa. Como que isso vira variância? Como que isso aqui vira variância? Porque isso é essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui, na realidade, ela dá isso. Se eu pegar essa multiplicação matricial e fizer na mão, fizer isso vezes isso, fizer todos os termos, eu chego nessa fórmula aqui, que é a fórmula da variância. Tudo bem? Uhum. Então, Markowitz é só a variância? É. Na realidade, a raiz quadrada da variância é desvio padrão. Desvio padrão, o que é? A volatilidade. Mas não é só isso. Que é a volatilidade da carteira inteira. Exato. Mas não é só isso. Por quê? Porque aí eu fico brincando com esses Ws. É aqui que entra o solver. O solver vai achar quais os melhores Ws para maximizar, ou melhor, desculpa, para minimizar essa volatilidade. É isso que ele faz. Só para vocês terem uma ideia, essa é a brincadeira. Ó, pessoal, isso eu rodei hoje, foi rodado hoje, todo dia eu rodo. Esse é o bullet. Poxa, mas não saiu bonitinho. Primeiro, é só a parte de cima, que é a que me interessa. Segundo, não saiu o bullet direitinho, pessoal, porque eu coloco muitas restrições. Cada uma dessas colunas é uma carteira, na qual eu dou a rentabilidade, eu quero essa rentabilidade alvo, ele vai calculando 2 horas de cálculo, e aí ele me acha uma carteira que me dá 9,2 com, ó, deu um pouquinho, ele não dá exatamente igual, mas com a menor volatilidade. Então aqui eu tenho uma carteira, aqui tem uma outra carteira, e eu vou variando essa rentabilidade ótima, ó, essa rentabilidade alvo, 9%, 20%, 32%, 44%, 55%, 70%, 67%, 79%, 90%, 102% e 114%. Eu tenho uma rotininha que ele me calcula de toda a carteira até onde que eu posso chegar e qual passo. Então, eu tenho aqui, ó, as rentabilidades, que é essa daqui, desculpa, é essa daqui, a rentabilidade que deu pela volatilidade, me deu o bullet point. E respondendo, e como você calculou isso? Eu montei aqui, eu tenho aqui 182 fundos da XP. 182 fundos de ações da XP. Então, por que XP? Não são todos que ela gere, mas são que ela vende. Tem 182 fundos, em que eu calculo rentabilidade, volatilidade e tudo mais. Eu tenho aqui, essa é a matriz de correlação. Na realidade, eu não uso covariância, eu uso correlação. Então, eu tenho a correlação de todos os fundos com todos os fundos. Essa aqui é a matriz linha, esse vol vezes proporção. É volatilidade multiplicado pela proporção. E essa matriz aqui do lado é a outra vol vezes proporção, que é essa proporção pela volatilidade. Quando eu altero aqui, ele altera aqui automaticamente, tá? Ele já está feito para alterar aqui automaticamente, tá certo? Falta menos do que 1 minuto, voltamos no mesmo local, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular